Olá pessoal, já vou bater um papo com o Leonardo Leão, ele que está aprovado no concurso AGU para o cargo de Procurador da Fazenda. Leonardo, é um grande prazer receber não só você, mas os outros aprovados aqui na nossa unidade para esse momento de confraternização também com os professores. Parabéns pela grande conquista e para a gente começar eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, desde quando você é formado em Direito. Primeiramente, obrigado, Thaís, por me receber. Meu nome é Leonardo Leão, eu sou recém-aprovado agora no concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, em uma das 3 carreiras da AGU. Tenho 30 anos e sou formado em Direito desde 2015, do final de 2015. E o curso já foi pensando em concurso público? Na verdade, na época eu não pensava tanto em concurso público, eu entrei na faculdade com esse pensamento por morar em Brasília. Em Brasília meio que existe um pouco esse tipo de cobrança, mas ao longo da faculdade eu desenvolvi uma vontade mais de viver na advocacia e vivi uma boa parte desse lado profissional logo depois que eu saí da faculdade. Mas algumas frustrações e algumas necessidades profissionais mesmo me levaram a querer, num outro momento da carreira, pensar no concurso público para a carreira jurídica. Quando que foi essa virada de chave que você se tornou aí um concurseiro por profissão? E nessa caminhada, quando e como que você conheceu a estratégia de carreira jurídica? Bom, eu basicamente advoguei de fato até ali meados de 2022, né? Então até o meio, a metade ali de 2022 eu estava sempre 100% ali focado na advocacia. Sempre gostei muito de estudar, então isso faz uma parte também da minha história, assim, embora não estudasse para concurso público, lia muitos livros, capa a capa de doutrinas, etc. Um estudo muito diferente, claro, do concurso. Mas ali, no meio de 2022, eu comecei a encerrar minha carreira na advocacia, assim, de me desligar de escritórios e de me desligar de causas que eu cuidava, para efetivamente começar a me dedicar aos concursos públicos. E aí, culminou que no fim de 2022, ali, exatamente quando eu já estava realmente mais focado nessa área de concurso público, surgiram os editais das carreiras da AGU, e aí eu entendi que era o momento ali, de fato, de focar. E foi exatamente nesse momento que eu acabei me deparando ali com alguns professores do Estratégia, via aulas de YouTube, né, aulas disponibilizadas gratuitamente pelo Estratégia, muito completas. Eu acabei me impressionando com alguns professores, Rodolfo, Felipe Duque, principalmente, e eu entendi que era o momento de avançar para um estudo efetivamente focado para concurso público. E, para isso, acabei escolhendo, na época, o Estratégia. E o que foi a sua base? Foram os PDFs, videoaulas? Sentiu a necessidade de buscar algum outro material? Bom, num primeiro momento eu comecei com as videoaulas, mas eu senti que não daria tanto tempo ali de, por meio das videoaulas, acabar esgotando os conteúdos. E os PDFs do Estratégia, em algum momento, se tornaram muito, de fato, estratégicos, exatamente porque eu consegui encurtar o caminho por meio desses PDFs que se apresentavam ali de forma muito completa, a matéria com a profundidade necessária, e que não demandavam que eu ficasse me recorrendo toda vez às videoaulas para entender aquele conteúdo. Então, os conteúdos que efetivamente eu conseguia já entender por meio dos PDFs, eu consegui vencer por ali, e às vezes uma ou outra aula mais complexa era necessário ali buscar uma videoaula. Então, acabei me baseando muito mais também ali, principalmente pelos PDFs mesmo. E os PDFs já vinha jurisprudência, questões? Exatamente. Acho que um diferencial é o direcionamento do PDF sobre como aprender a matéria, né, sobre como, de fato, aquilo é cobrado em provas, diferentemente do que se busca, por exemplo, numa doutrina de livro, né? E já vinha ali muitas questões de concurso, como aquilo era cobrado na questão, toda a jurisprudência que a gente precisava para entender aquela matéria já vinha também no material, e isso ajudava muito, inclusive, a poupar tempo, não ter que ficar pesquisando, não ter que ficar indo atrás de outros materiais. Mas você é daqueles que ainda gosta de fazer um material personalizado, seja um caderno de erros, resumos, marcações? Bom, eu gosto muito de estudar via marcações e de utilizar as questões que eu estou fazendo para fazer novas anotações dentro do meu material. Então eu falo que o bom material para o concurseiro não é aquele que fica lendo 2, 3, 4 materiais, né, de vários cursos diferentes. É aquele que ele vai pegar um material bom, que seja completo, que seja elaborado por um professor de qualidade,
e vai trazendo o seu modo de entender a matéria, né? Então, analisa uma questão, vê aonde erraria naquela questão e traz para o material. Fala, ó, aqui eu entendo dessa forma, esse conteúdo eu entendi desse jeito. E aí você vai construindo o seu material a partir de um material que já está semi-pronto ali por um professor e muito bem elaborado. O concurseiro adora horas líquidas, né? Quantas horas você estudava por dia? Você conciliava com o trabalho, com outros projetos pessoais? Como que você organizava os seus estudos de acordo com esse tempo que você tinha? Como é que era o seu cronograma? Bom, a partir de 2022, no final de 2022, efetivamente, eu me desliguei de todos os escritórios de advocacia, todas as causas de fato que eu cuidava. E a partir de janeiro de 2023 eu comecei de fato a estudar mais tempo para concurso público, que foi quando eu comecei a ter um pouco mais de resultado até chegar de fato na aprovação na primeira fase da PFN, que veio ali em meados de julho de 23. Nesse momento da minha vida, eu estava ocupando um cargo de orientador de prática jurídica numa universidade aqui de Brasília. Então eu trabalhava 4 horas por dia lá, majoritariamente no período da noite. Então aproveitava ali cerca de, acho que de 6 a 7 horas líquidas por dia para conseguir estudar. Mas nem sempre era possível efetivamente conseguir essas 6, 7 horas líquidas. A gente sabe que sempre tem procrastinação, sempre tem alguma coisa que te atrapalha, mas nos meus dias assim de maior produtividade eu conseguia estudar nesse horário. Mas uma média poderia se colocar entre 5, 6 horas líquidas por dia. E como que você encaixava ali no seu cronograma? O que era matéria nova, revisão, questões, simulados? Bom, eu tentava ler cerca de 50 páginas de PDF de matéria nova por dia, até finalizar aquelas matérias, e no máximo 2 matérias por dia. E em todos os dias sempre fazer novas questões e sempre ler jurisprudência, ler um informativo, tentar buscar outras fontes ali de conhecimento, mais até diretamente da fonte, não de materiais didáticos, como por exemplo informativos do STJ, do STF, que são muito importantes para esse tipo de concurso, além de buscar a própria lei seca, seja por materiais de estratégia, seja diretamente na fonte também, por meio do site do Planalto mesmo, para sempre incluir no meu dia a dia tudo aquilo que era necessário para concurso. Então, o material e a legislação, a jurisprudência e também ali a elaboração de questões. Sabe que os concursos de carreira jurídica, de forma geral, tem muitas fases, né? E fases que precisam de uma preparação direcionada. Como que foi, de forma geral, a sua preparação para as demais fases do concurso, principalmente a tão temida fase oral? Então, quando a gente estuda para a prova de primeira fase, a gente é muito focado na conclusão daquilo que pode vir a ser cobrado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um julgado do Supremo Tribunal Federal, a gente está falando de vários fundamentos que levam a uma tese final. E quando a gente estuda para a primeira fase, a gente está sempre muito ligado naquela tese. E aí, quando vem a segunda fase e também a fase de prova oral, a gente precisa saber tudo que está antes daquela tese. Então, a orientação de um professor, de alguém que já tem experiência nessa área, para conseguir te guiar a você conseguir achar aquilo que de fato é importante, seja nos julgados, seja dentro do material, seja nas suas próprias revisões, você mudar a sua cabeça para que você busque mais fundamentos e menos respostas diretas, isso ajuda muito a se desenvolver, principalmente para a fase discursiva, que eu acho que é a fase diferencial do concurso, é aquela que efetivamente demonstra aos candidatos que estão preparados a entrar na carreira, e também, obviamente, para a fase oral, que acaba sendo mais temida por envolver uma necessidade de desenvoltura, de fala, mas que eu não considero que seja a fase mais difícil do concurso, porque quem passou pela fase discursiva já está preparado para a prova oral. É literalmente ele ter um treinamento, e é exatamente isso que o professor é capaz de fazer nessa hora da prova oral, te lapidar, te ensinar a falar na frente de um examinador, te mostrar aquilo que você tem que falar, e, claro, uma orientação de qualidade, como foi feito, inclusive, aqui na época da prova oral, de ter uma preparação presencial disponibilizada pelo Estratégia aqui. Isso é muito diferencial para a gente na hora de concorrer a essas fases mais difíceis do concurso.
Pode-se dizer, né, que a preparação foi um sucesso, até porque dentro de algumas horas você vai estar assinando o termo de posse, mas você consegue enxergar erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora como aprovado, e o que você acredita também que foram os seus principais acertos, um diferencial que te fez ser aprovado nesse concurso? Bom, acho que como erros, ter demorado demais a entender a importância da revisão no nosso dia a dia. Os professores sempre batem nessa tecla, não é somente necessário estudar o material, tem que revisar. E a gente pensa muitas vezes que está relendo o mesmo material que a gente já marcou 7, 8, 9, 10 vezes, é enjoativo, é chato, mas é aquilo que efetivamente vai te fazer ver uma questão na prova e se lembrar completamente daquilo, da forma como aquilo é cobrado. Também percebo um erro na minha preparação de não ter valorizado tanto a lei seca quando ela é necessária ser valorizada. Acho que hoje em dia 70%, às vezes até 80% das provas são retiradas da lei seca. Não basta só o estudo dela, você precisa entender o contexto em que ela está inserida, mas não menospreze a necessidade de estudar um material só sobre lei seca, ou mesmo ler ali a lei no próprio site do Planalto 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até revisar antes da prova lendo essas leis secas. E eu acho que como acerto, eu entendo que foi a maturidade de entender aquilo que eu estava errando e conseguir dar foco para aquilo que de fato eu estava errando e precisava lapidar. Então, eu já entendi algumas matérias como alguns pontos de maior facilidade e via que em outras eu tinha mais fragilidades e consegui destinar o tempo que é curto para concurso para efetivamente focar nessas matérias, nessas questões que estavam mais difíceis, que eu não estava conseguindo resolver, para efetivamente ele lapidar e chegar mais bem preparado para as diversas fases do concurso. Leonardo, eu sei que teria muita coisa aqui para a gente conversar ainda sobre preparação, mas tem uma média ali, acho que de umas 40 pessoas aguardando essa entrevista finalizar para descer, para poder ter esse momento de confraternização, participar desse jantar. Então, para a gente encerrar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa jornada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Acho que a melhor mensagem que eu posso passar para as pessoas que estão assistindo nesse momento é: confie no processo, confie na sua preparação. É óbvio que você sempre vai encontrar dificuldades, você vai encontrar dificuldades na sua casa, você vai encontrar dificuldades no trabalho, na sua rotina, mas você precisa confiar no processo e no trabalho que os professores, que os seus mentores, aquelas pessoas que você escolheu para te aconselharem nesse momento, no trabalho que elas estão te entregando. Por diversos momentos nesse concurso eu achei que eu não estaria aqui nesse momento hoje de posse e de nomeação, mas em nenhum desses momentos eu deixei que esse sentimento me guiasse. Eu sempre coloquei, falei, bom, hoje eu não estou preparado e hoje parece que eu não vou chegar lá, mas eu tenho certeza que se eu continuar seguindo o processo da forma como eu estou seguindo, com o tempo que eu estou seguindo, esse momento vai chegar para mim. Ainda que não seja nesse concurso, em algum outro seria. Graças a Deus foi nesse. E agora podemos ali descer para comemorar. Leonardo, mais uma vez, obrigado e parabéns pela conquista. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado ao Estratégia por todo o apoio nesse processo. A gente que agradece a confiança. E para o pessoal que está nos assistindo, quiser saber mais sobre os nossos materiais e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!